O setor logístico ele não para e todos nós sabemos que existem diversos profissionais ao redor do mundo que trabalham todos os dias e arduamente para que as mercadorias cheguem no seu local correto, na quantidade correta. E um desses profissionais é o gerente de transporte. Hoje eu vou falar tudo que diz respeito a essa profissão em relação a esse cargo, ao salário, à carreira de um gerente de transporte. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas, o seu canal do dia a dia da profissão logística. E hoje eu escolhi um tema que com certeza é o sonho e o desejo de muitos profissionais, que é se tornar um gerente, especificamente um gerente da área de transporte. Eu tenho certeza que muitas pessoas que gostam da área e trabalham têm esse desejo e pensam como é que eu faço para chegar lá? Ou então o que de fato faz um gerente de transporte para eu ver o que eu preciso fazer ou o que eu preciso ter para poder chegar lá. Primeiramente, o que é um gerente de transporte? Ou um gerente de operações de transporte? Ou um gerente de logística de transporte? A nomenclatura pode mudar um pouco, mas a função basicamente é a mesma. É coordenar as operações de transporte da sua empresa, do seu setor. Por ser um gerente, ele tem um cargo muito mais que envolve a liderança e não tão operacional. Quem vai operar literalmente serão os ajudantes, os auxiliares de logística, assistentes, analistas, os motoristas, operadores de empilhadeira e tudo mais. São eles que vão operar. Só que precisa de alguém para coordenar e verificar se todo o fluxo está ocorrendo corretamente. Então, ele verá toda a operação de uma forma geral e vendo se a quantidade de veículos é necessária, é suficiente para aquela quantidade de carga que ele precisa entregar, coletar, transportar. Ele muitas vezes vai operar na escolha de modais de transporte. Em muitos casos, o analista, por exemplo, ele sabe o que fazer, ele tem várias opções. Só que ele precisa de um aval, muitas vezes, de um superior para saber o que ele deve optar das opções que ele tem. Ele vai, conta todo o parâmetro do que está acontecendo para o seu gerente e o gerente vai tomar a decisão. Então, muitas vezes o analista, por mais que ele conheça várias coisas, ele precisa de um superior para tomar determinadas decisões. Então, muitas vezes o gerente ele vai escolher o modal. Às vezes o analista tem algo na mente dele sobre uma determinada operação, porém o gerente tem uma visão diferente e muitas vezes observa detalhes que o analista não observou. O gerente também vai acompanhar de perto aquelas grandes operações, principalmente aquelas que tratam de um grande valor de material transportado ou um grande valor de frete. Muitas vezes o gerente de transporte ele vai negociar diretamente com grandes empresas no que diz respeito ao frete, seja ele como cliente ou seja ele como um transportador da área de transporte. Existe também a questão de avaliação dos indicadores, todos os indicadores que podem existir dentro dessa área de transporte. Ele vai avaliar, verificar cada um e ver o que ele pode melhorar, principalmente no quesito atendimento ao cliente. Ele também vai verificar de uma forma geral como tem sido a roteirização, a manutenção dos veículos, os cuidados de cada operação em relação ao gerenciamento de risco, os sinistros que ocorrem em relação a avarias, perdas, roubos, furtos, isso tudo de uma forma bem ampla e geral. Quem vai operar de fato são outras pessoas, mas ele precisa estar observando tudo e sabendo tudo que está acontecendo no seu setor, sabendo a capacidade máxima, se ela está sendo utilizada ou não, todo esse quesito. Ele também aprova a questão de terceirizados. Às vezes uma operação precisa de mais de um veículo ou um veículo que não tem as características necessárias para aquele material. Ele vai alugar, contratar um terceirizado, verificar a questão de contrato, valores, fazer esse tipo de negociação ou até mesmo comprar uma frota nova ou um veículo novo. É claro que isso vai muitas vezes passar pela mão da diretoria de pessoas maiores do que ele. Ele também se preocupa com o pessoal que ele está cuidando ali dentro do seu setor. Então ele vai aprovar normas, procedimentos, verificar como está sendo o comportamento de cada um, realizar treinamentos. Ele mesmo diretamente pode realizar ou contratar pessoas para realizar treinamentos daquilo que o seu setor precisa, assim como também muitas vezes realocar a mão de obra. Imagine que ele precisa de uma operação
específica para sábado, por exemplo, pela manhã. Porém, naquele turno, naquele horário, ele não tem a quantidade suficiente que ele precisa para aquela operação. E ela é uma operação especial. Vale a pena se dedicar, a empresa se dedicar para aquela operação, porque gerará lucro. Então, o que ele faz? Ele pode realocar os funcionários, retirando eles por algumas horas durante a semana e realocando no sábado, cumprindo, é claro, a jornada de trabalho. Ele precisa ter esse jogo de cintura para cumprir a legislação trabalhista, mas poder cumprir a sua operação. Então ele tem esse cuidado com a saúde e com a segurança dos funcionários. De uma forma bem geral, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo. Além, é claro, de atender as auditorias internas e externas. Agora, qual é o perfil de um gerente de transporte? Obviamente, ele precisa ser líder, e ser líder não é exatamente mandar. Porque saber mandar, qualquer um pode fazer. Saber ser um bom líder significa liderar pelo exemplo. Por isso é muito bom um gerente quando ele se torna gerente, mas antes ele passou por todos os outros setores. Desde a operação mais básica e mais simples até o cargo que ele está. Ele sabe como é o dia a dia. Então ele sabe como conduzir esse povo, através do discurso e do exemplo, sobre aquilo que a empresa precisa. Então um líder é diferente de um chefe. Um chefe ele manda. Um líder, ele, pelo exemplo, ele puxa as pessoas a fazer o mesmo. Então ele precisa ser um líder, ele precisa ter organização, porque são muitos processos. Muitas vezes ele vai interagir com muitos setores diferentes e passar o feedback para os seus cargos que estão acima dele e para aqueles que estão abaixo dele. Então ele precisa ser um intermediário. No meio ali, muitas vezes ele leva muita pancada. Então ele precisa saber lidar sob pressão. Às vezes tem um funcionário que vem contar um problema do porquê que faltou ontem, e depois surge uma operação especial que deu um problema lá na carreta, e depois surge uma outra situação totalmente diferente. Então muitas vezes ele se vê rodeado de diversos casos totalmente diferentes. Então ele precisa saber lidar com pressão. É claro que o conhecimento e a experiência vai fazer ele trabalhar melhor com essa pressão com o tempo. E o que eu preciso para ser um gerente de transporte em relação à formação? Em geral, para empresas grandes, você precisa, obviamente, de, no mínimo, uma graduação em logística ou administração de empresas. Uma pós-graduação também nessa área de gestão ou na área de transporte também ajuda e muito, também tem esse requisito. Agora, em empresas médias, pequenas, é muito comum você ir subindo de cargo. Então, tem muitas pessoas que antes eram supervisores, eram coordenadores e foram conquistando cargo por cargo até chegar onde estão. Quanto que ganha um gerente de transporte? Isso, é claro, varia muito dependendo do porte da empresa. Empresas grandes tendem a pagar mais, empresas médias e pequenas tendem a pagar menos. Mas ele é um salário que ele começa a partir de R$3.000 e vai até em torno de 10 a 11 mil reais de salário. É claro, fora benefícios como plano de saúde, creche, alimentação, refeição e todas as outras coisas que uma empresa pode oferecer, inclusive a questão de comissão e a participação nos lucros e resultados. Isso é bem interessante porque estimula o gerente a cuidar bem do seu setor em relação à produtividade. Quanto mais o setor produz, mais ele pode receber no final de determinado período. Quais empresas contratam? Você tem, por exemplo, empresas que trabalham com locação de veículo ou transporte de veículo. Você tem transportadores de carga rodoviário, aéreo, o fluvial, o ferroviário. Você tem a questão da cabotagem, quem trabalha nos portos também, seja na cabotagem, seja no transporte marítimo, seja no fluvial. Então, basicamente, onde você tem modais de transporte, pode ter sim um gerente de transporte. Cada um, é claro, se especializando mais em um setor específico, porque quando você fala do aéreo, você tem um determinado pensamento, quando você fala do rodoviário, você tem um diferente, quando você fala do fluvial, ou da cabotagem, ou do marítimo, você tem um diferente. Então, é bom que o gerente, é claro, conheça não só o geral em relação à gestão, mas ele se envolva com o dia a dia da profissão. Quando ele vem de baixo para cima, isso é comum. Mas quando ele já entra direto naquele cargo, ele tem que descer um pouquinho e conhecer a sua operação como um todo para saber de fato como as coisas funcionam.
mas existem muitos setores que trabalham e que pedem um gerente de transporte. Na indústria, por exemplo, ele vai coordenar o recebimento, a expedição, negociar com transportadores a questão do valor do frete, prazo de entrega. E esse é um ponto muito importante, porque quando não há suprimento na data e na quantidade que se necessita, e o transporte ele falha, você tem um grande problema que é na linha de produção. Então o transporte para uma indústria ele não pode falhar, ele precisa acontecer da forma como ele foi planejado. E se você deseja, tem esse sonho de alcançar esse cargo, tudo é uma questão de junção de situações. Você tem a questão da formação, você tem a experiência, mas você também tem a questão da indicação. A indicação de pessoas conhecidas faz com que muita gente consiga cargos. Eu digo que muitas vezes ela é mais poderosa, a indicação, a questão do QI ou peixada, do que a questão de simplesmente enviar currículo. Então tenha uma boa relação com as outras pessoas que trabalham com logística, porque uma delas um dia pode abrir porta. Então veja qual estado da sua formação que você está e o que você precisa para chegar lá. Continue estudando, continue se esforçando e seja esperto. Até porque um gerente de transporte não necessariamente ele precisa trabalhar de carteira assinada para as outras pessoas. Ele pode ser o gerente de transporte da sua própria empresa, como um autônomo, como um empresário. O empreendedorismo logístico também é um campo que muita gente hoje executa e se dá muito bem, sendo o seu próprio empreendedor, sendo o seu próprio chefe da sua pequena empresa de transporte rodoviário, tendo o seu veículo e com o tempo vai crescendo e ele vai trabalhando com essa gestão de custos, de lucro, a questão de combustível, manutenção. Então ele lida com essa escolha de modais de transporte, ele vai investindo. O empreendedor ele tem uma visão muito grande e muito maior do que alguém que é assalariado, que trabalha como CLT. Então se você tem esse desejo de trabalhar com transporte, o empreendedorismo muitas vezes ele vai ser uma fuga muito melhor do que trabalhar de carteira assinada. Tenho certeza que esse vídeo ajudou muito você, então peço para que você deixe a sua inscrição, compartilhe esse vídeo para que o canal cresça cada vez mais e eu continue trazendo outros vídeos aqui no canal Logisticas no YouTube. Então até o próximo vídeo.